Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho condições de amar as pessoas. É por isso que nós podemos sentir e identificar o nosso crescimento espiritual assim. Eu sei que não existe uma régua para a gente medir o quanto a gente já é espiritualizado, o quão a gente já é espiritualizado. Mas há um indicativo interessante, que é você perceber o quanto de você já existe, já está disposto a amar as pessoas que passam pela sua vida, a viverem com elas uma experiência de comunhão, de solidariedade. É muito bom a gente identificar que a nossa maturidade religiosa nos deu maturidade espiritual. Eu costumo dizer que, aliás, sobre isso eu escrevi hoje, né? Os nossos filhos são bem mais livres do que nós. Quando eu falo os nossos filhos, é porque eu me coloco nessa história. Eu não tenho filho biológico, mas eu acompanho tantos pais, tantos amigos, e mesmo na minha casa, na minha família. A nossa geração, ela se submeteu ao processo religioso muito porque os nossos pais nos obrigaram. Os nossos filhos, essa geração mais jovem, é uma geração bem mais livre para dizer isso não me serve. De maneira que hoje, muitas vezes, falo a partir do cristianismo. O cristianismo que os nossos filhos muitas vezes rejeitam não é o cristianismo que foi proposto e vivido por Jesus, mas é essa caricatura que às vezes nós transformamos, nós fazemos virar. De maneira que, se a gente propõe o que Jesus de fato propôs, sem os acréscimos e as nossas deformações, dificilmente uma pessoa se recusa até mesmo a reconhecer a grandiosidade do que Jesus propôs. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Por isso que eu sempre penso, reflito e faço questão de que o meu discurso religioso o tempo todo recorde as pessoas disso. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir, nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós, muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Quanto mais eu estudo o ser humano, minha gente, mais eu tenho paciência em compreender os nossos processos. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito e também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso.
é a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Claro que para mim passa pela vida religiosa, porque eu escolhi ser padre, eu escolhi ser um líder religioso nos dias de hoje. Eu quero que você pense o conceito de santidade hoje. De que forma nós podemos nos aproximar desse conceito e ele fazer sentido para nós? Eu acho que você tenha uma forma de pensar a santidade muito semelhante à minha, que é muito próprio do que a gente escuta. Primeira coisa que nos ocorre, santidade não é uma coisa para nós. Foi para Antônio que virou Santo Antônio, foi para Francisco que virou São Francisco, foi para Clara que tornou-se Santa Clara, Teresa que virou Santa Teresa d'Ávila, Teresinha que virou Santa Teresinha. Mas e quando a gente precisa pensar a nossa santidade? Eu sei que, sem medo de errar, boa parte das pessoas com quem eu converso isso tem essa reação. Não, isso não é para mim. Estou fora disso. Não tenho jeito para isso, não combina comigo, não me imagino em cima desse altar, não me imagino dentro dessa igreja ou sendo carregado no andor. Esqueça isso. Esqueça isso. Eu convivo com pessoas santas, encontro pessoas santas o tempo todo, que nem sabem que são. Primeiro ponto para a santidade ser possível para nós: livrar-nos da pretensão de sermos perfeitos. De uma forma muito equivocada, em algum momento dessa construção cultural, religiosa, nós passamos a identificar santidade com perfeição. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura está presente, né? Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor perfeito. É o amor do conto de fadas. É o amor das histórias buriladas, acabadas.
para provocar-nos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso! Mas na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você? Para mim é. Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. Às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel. Por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso. Por mais que eu ame, eu não sou pontual. Por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que não deveria falar. Por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa que eu amo. Então, toda vez que eu estou diante do mito do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E às vezes as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas. E a gente precisa reconhecer, eu não sou perfeito. Mas mesmo assim eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. É aqui que existem as conversões. É aqui que uma coisa se transforma na outra. E é lindo a gente perceber. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição que serve à vida humana, mas o conceito de santidade. O santo não foi uma pessoa perfeita. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito, mas foram santos. Significa que eles conseguiram, nos recursos que tinham, a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles podiam ser. Hoje mais cedo eu falava, numa live que eu fiz com uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, eu falava que o conceito de vida cristã está muito ligado à filosofia de Heráclito. Você não tem obrigação de saber quem foi Heráclito, mas foi um dos primeiros filósofos dos que influenciaram profundamente o pensamento ocidental. Heráclito tinha um conceito muito interessante, que é o de vir a ser. O movimento. E é interessante porque Heráclito dizia, e essa é a frase mais conhecida dele, que nós não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Que toda vez que a gente entra, o rio já é outro. Ali está acontecendo um movimento, um remanso de transformações. O rio preserva o que ele é, mas se acrescenta de outras águas e vai fazendo movimento, e ele vai vindo a ser. Um constante processo de vir a ser. A santidade é um movimento assim, que faz com que cada vez mais a essência que está em cada um de nós floresça. Também na live de hoje eu falava de que o grande desafio nosso, líderes religiosos nos tempos de hoje, é recordar a nossa dimensão sublime. Nós somos sublimes. Nós não somos perfeitos, mas somos sublimes. Você é sublime. E eu sei que às vezes você vive esquecido disso, porque lhe falta vida de santidade. E o que é essa tal vida de santidade? É a vida que nos coloca num exercício diário de ampliar a nossa consciência, de ampliar
tudo aquilo que em nós nos ajuda a encontrar o eixo de nossa verdade pessoal. A santidade não é possível aos mentirosos, e Jesus foi muito duro quando falou sobre isso. Quando ele fez a crítica dos religiosos de seu tempo, quando ele foi absolutamente incisivo em dizer: a hipocrisia é um grande impedimento para a vida em Deus. Falou com outras palavras, claro. Na hipocrisia, eu não recruto a minha verdade porque eu fico tentando ser o que eu não sou. Fico tentando parecer, ter um remanso que não é o meu, ser um rio que não sou eu. É preciso estar em si. A vida de santidade, que não é uma vida de perfeição, é uma vida de busca, de cultivo, para que a gente não fique vitimados por aquilo que nos retira da santidade. Então vamos reconectar isso daqui. Vida de santidade não é vida de perfeição, mas é vida de busca pela verdade. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei os defeitos que eu tenho, mas preciso saber ainda mais. Porque quanto mais eu tomo posse dos meus defeitos, quanto mais você toma posse dos seus defeitos, maior será a sua capacidade de lidar com você. É impressionante. Onde existe alguém querendo ser melhor, onde existe alguém querendo livrar-se daquilo que é miserável, que lhe puxa para baixo, todo um contexto, toda uma ambiência é favorecida. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, se cada uma daquelas pessoas que compõem aquele ambiente decide ser cooperativo, ser cooperativa, deixar de lado a fofoca, deixar de lado o preconceito, o ambiente de trabalho fica ótimo, fica muito melhor. Porque ali existe uma busca. Mas as pessoas estão sendo perfeitas? Não. Elas continuam errando. Só que elas erram menos porque elas estão mais conscientes dos erros que já cometeram na vida. Como é que eu identifico que a santidade está acontecendo em mim? Quando eu percebo que não sou tão vítima mais daquilo que antes me fazia cair. Então, se eu tenho a tendência à fofoca, toda vez que a minha língua coça para falar, eu posso até começar, mas de repente, meu Deus, não é isso que eu estou querendo para mim. Toda vez que eu exponho a vida de alguém, toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou me expondo muito mais do que estou expondo aquela pessoa. O que me agrega como ser humano falar mal de alguém? Isso é vida de santidade. Quando você continua tendo a tendência de falar mal dos outros, mas você escolhe não falar. Tá vendo? Você não está perfeito, mas você está atento às suas imperfeições, para que elas não prevaleçam, para que elas não fiquem muito maiores do que você, para que você não fique minada na sua incapacidade de decidir pelo melhor. Sabe, minha gente, o mais triste de viver na imperfeição, ser vítima dela, é porque a gente pouco experimenta a satisfação de ser quem somos.